Olá, eu sou Andréia Almeida do Ateliê Andréia Crochê Handmade. Hoje eu vou ensinar a fazer uma bolsa em barbante com fundo duplo, alça regulável e todos os detalhes que vão deixar esta bolsa incrível. Seja bem-vindo ao Andréia Crochê Handmade. Para fazer essa bolsa, precisa de barbante, 4 fios. Eu estou usando o barbante Apollo da Círculo, a cor é 3581. Agulha de crochê número 4 e número 3,5. Agulha de tapeceiro e um kit de ferragens para a alça da bolsa. Essa é com regulagem de altura. Começo com um cordão de 40 correntinhas. Nessas correntinhas eu vou trabalhar pontos baixos. Então eu subo mais uma correntinha, só para dar a altura do ponto baixo, essa correntinha não conta. Então pulo ela e a partir da próxima correntinha eu vou fazer um ponto baixo em cada correntinha de base. Na última correntinha, onde eu já tenho um ponto baixo, eu vou fazer mais 4 na mesma base. Fiquei com 5 pontos na mesma base, com isso eu fiz a curva, né? Agora eu começo a trabalhar os outros pontos aqui. Um ponto baixo sobre cada ponto de base até o final da carreira. Enquanto isso, eu já vou escondendo a pontinha do início do fio. Ele já vai ficando escondido aqui dentro desses pontos. E no final da carreira, depois de fazer os pontos baixos, no último ponto aqui, eu faço 5 pontos altos ou 5 pontos baixos no mesmo ponto de base. Feitos os 5 pontos, eu já venho na outra carreira e começo a trabalhar dentro de cada ponto desse ponto de base, eu vou fazer um ponto baixo centrado. Para fazer o ponto baixo centrado, é necessário inserir a agulha no meio do ponto baixo, entre as perninhas do ponto. No finalzinho da carreira, nos 5 pontos que faltam para terminar, eu vou trabalhar 2 pontos baixos centrados, né, em cada ponto de base. Então, eu fiz um ponto centrado, na mesma base eu vou inserir novamente a agulha e fazer mais um ponto. Então, aqui nessa curva, tem 5 pontos baixos e agora vão ter 10. Nessa carreira vão formar 10 pontos baixos. Depois de fazer os 10 pontos baixos na curva, eu sigo a carreira fazendo um ponto baixo centrado sobre cada ponto de base. Fiz os pontos baixos e nesta carreira não vou fazer aumentos, então, aqui na curva eu vou fazer um ponto sobre cada ponto de base, seguir o restante da carreira sem alterar a quantidade de pontos. Terminei de fazer os pontos baixos. Olha, essa é a carreira número 4. 1, 2, 3, 4. Quarta carreirinha. E tem aqui nessa curva 10 pontos altos. E aqui eu vou trabalhar fazendo aumentos. Então, eu começo fazendo um ponto. E no próximo, eu faço um ponto com aumento. Então, eu faço 2 pontos no mesmo ponto de base. Agora, novamente um ponto sozinho e novamente um ponto com aumento. Assim, eu já trabalhei 4 pontos daqueles 10. O ponto número 5 e o ponto número 6 serão sem aumentos.
E agora, eu vou fazer o ponto número 7 com aumento, o ponto número 8 sozinho, o ponto número 9 com aumento, e o ponto número 10 sozinho. Então, dessa forma, eu trabalhei os 10 pontos altos. Então, veja que eu trabalhei com aumento aqui, ó, um ponto sozinho, um com aumento, um sozinho, um com aumento. Os dois do meio, pontos sozinhos, e na volta eu vim só invertendo. Primeiro eu fiz o aumento, depois o ponto sozinho. Primeiro aumento, depois o ponto sozinho. Que é para não ficar entortando aqui, né? Se aqui eu começo fazendo o ponto sozinho e depois o aumento, aqui é o contrário. Da metade para frente eu faço primeiro o aumento, depois o ponto sozinho. Assim, essas raias que vão se formando, esse desenhinho dos pontos altos, ele não vai ficando torcido, ele fica certinho. Agora, eu vou trabalhar um ponto sobre cada ponto de base e no final, na carreira, com aqueles 10 pontos, eu vou repetir do mesmo jeito que eu fiz com esses aumentos. Então, eu vou trabalhar os pontos baixos, trabalhar a curva e trabalhar os outros pontos baixos até chegar aqui novamente. Prontinho, fiz toda a volta, cheguei aqui na curva e esta carreira agora eu vou fazer sem aumentos. Apenas seguindo um ponto sobre cada ponto de base, com pontos centrados, até o final da carreira, só na próxima que vai ter aumentos. Essa é a carreira número 5. Chegou o momento de fazer os aumentos novamente, e aí a gente segue a lógica, igual quando tá fazendo o crochê circular, né? O círculo perfeito. Vamos fazer agora 2 pontos e um com aumento. Então, eu fiz um ponto sozinho, mais um ponto sozinho, e o outro ponto com aumento. De novo, 2 pontos isolados, faço um, mais um. E no próximo faço aumento. Os 2 pontos centrais aqui eu estou fazendo sem aumentos, então continuo fazendo eles sem aumento. E agora eu inverto. Agora aqui eu primeiro faço da metade para frente do círculo, eu primeiro faço o aumento. Depois eu faço 2 pontos isolados, um e mais um. E depois o aumento. E depois os pontos isolados e seguir a carreira. Eu vou trabalhar assim até que essa peça aqui tenha 10 centímetros de largura. Então, uma carreira eu faço aumentos, a outra não. Então, a próxima carreira agora que eu fizer não vai ter aumentos, a outra vai ter aumentos. Como? Se eu fiz 2 pontos isolados e depois o aumento, na próxima serão 3 pontos isolados e um aumento. 3 pontos isolados e o aumento. Os 2 pontos centrais aqui que eu estou fazendo sem aumentos permanecem, e do outro lado fazendo os aumentos invertidos. Primeiro o aumento, depois os pontos isolados. Vou fazer essa sequência e vou medindo essa peça. A base tá com 10 centímetros de largura e 33 centímetros de comprimento. Então, essa é a base, esse é o tamanho que eu queria que ficasse a bolsa. Então, agora eu vou cortar o fio. Para fazer a lateral da bolsa, eu venho aqui no meio da peça e começo a trabalhar uma carreira de pontos baixos em relevo, pegando por trás, desse jeito assim. Assim, eu já coloco o primeiro ponto, já prendi o fio, vou ponto por ponto aqui, fazendo ponto baixo em relevo. Se você faz esse ponto assim em relevo, pegando a laçada por trás, começa a subir o ponto, tá vendo? Aqui tá tudo plano, aqui ele subiu. Ele começa a fazer isso, a subir, e ainda deixa
uma carreirinha aqui, ó, como se fosse uma correntinha. Isso aqui fica como um acabamento mesmo, um divisor entre a base e a lateral. Então, eu vou fazer essa carreira toda, ela não tem aumentos, é manter a mesma quantidade de pontos em relevo e o relevo pegando por trás. Pegando a laçada que vem, ó, a agulha vem lá de trás, volta. Então, é isso. Ponto baixo em relevo em toda essa carreira. Terminei a carreira, prendo com um ponto baixíssimo, subo 2 correntinhas para dar a altura de um ponto alto e vou fazer agora um ponto alto sobre cada ponto de base. E vou fazer pegando aqui centrado, como fiz com os outros pontos. No finalzinho da carreira de pontos altos, eu fecho o último ponto e vou inserir a agulha aqui nas correntinhas iniciais e fechar com um ponto baixíssimo, encerrando assim esta carreira. Aqui mesmo, nessa base, eu faço um ponto baixo, laço a agulha, vou pular 3 pontos de base e venho no ponto de base número 4, vou laçar a agulha 2 vezes e fazer um ponto alto duplo. Na realidade, eu vou fazer 5 pontos altos duplos, porque esse vai ser o ponto fantasia da bolsa. Vou pular novamente 3 pontos de base e no ponto seguinte faço um ponto baixo. Laço a agulha 2 vezes, pulo 3 pontos de base no ponto seguinte, 5 pontos altos duplos. Então, são leques de 5 pontos altos duplos intercalados por ponto baixo, pulando 3 pontos altos. Na curva aqui, na hora que estiver fazendo a parte aqui da curva, aqui pode pular 2, para não ficar emborcando muito. No finalzinho da carreira, depois de fazer o último leque de 5 pontos, eu chego aqui no ponto baixo em que foi iniciada a carreira. Aqui eu vou inserir a agulha, fazer um ponto baixíssimo, encerrando assim essa carreira. Para começar a próxima carreira, eu vou subir 3 correntinhas e fazer nesse mesmo ponto de base mais 2 pontos altos duplos. Então, eu fiz aqui meio leque, 3 correntinhas, 2 pontos altos duplos. Quando eu terminar a carreira, lá depois de fazer o último ponto, eu vou formar o restante desse leque, eu vou terminar ele. Bom, fiz meio leque, venho no leque aqui e vou fazer um ponto baixo no meinho dele, ou seja, ele tem 5 pontos altos duplos, esse ponto do meio, aqui eu vou fazer um ponto baixo. Laço a agulha 2 vezes, venho no ponto baixo seguinte e aqui eu vou fazer os 5 pontos altos duplos. Então, essas carreiras são assim, são 5 pontos altos duplos, formando um leque, e depois um ponto baixo. Na carreira seguinte, a gente vai fazer a mesma coisa, o ponto baixo e os leques duplos, alternando. Então, aonde eu tenho ponto baixo, eu faço os leques. Aonde tem o leque, eu faço o ponto baixo. Olha, que o próximo é o leque, eu vou fazer o ponto baixo. E assim, eu já comecei a subir a bolsa. Veja que essa é a base. E esses são os pontos em leque, que já tá subindo, ó, já tá formando, tá vendo? Eu vou colocar assim de lado pra gente ver melhor. O que é importante prestar atenção? Nessa primeira carreira, o leque tá dando essa emborcadazinha, mas é normal. É porque ainda tá ajustando. Quando eu fizer os próximos, ó, ele se ajeita. Não pode emborcar demais, né?
A quantidade de leques que fez de um lado, faz do outro. Olha, a gente pode ir fazendo assim, ó, controlando, olha. Que onde eu tenho um leque de um lado, eu tenho do outro. Tenho leque de um lado, tenho do outro. Porque não posso ter mais leques de um lado do que do outro, porque a bolsa fica torta, ela vai ficar mais larga de um lado e mais apertada de outro. Então, eu vou continuar a carreira aqui e mostrar como é que ela termina. Já mostro já. E aqui eu tô finalizando a carreira. Vejam que eu cheguei aqui naquele primeiro leque que eu deixei pela metade, com as correntinhas e 2 pontos altos duplos. Então, para completar esse leque, falta fazer 2 pontos altos duplos, que é o que eu vou fazer agora. Pronto, concluí o leque, porque são 5 pontos altos duplos, eu concluí agora. Vou prender com um ponto baixíssimo aqui no leque não, nas correntinhas iniciais. Com isso, eu concluí o leque, né, as 5 peças, os 5 pontos altos, e agora eu vou fazer um ponto baixo aqui no meio do leque. E vou laçar a agulha 2 vezes e começar a fazer um leque. Então, é assim, em algumas carreiras eu vou encontrar um leque pela metade, como foi o caso aqui. E agora, nessa que eu vou terminar, eu não vou encontrar um leque na metade, eu vou encontrar um ponto baixo onde eu faço um leque inteiro. E assim vai alternando essas carreiras circulares, o ponto vai ficando dessa forma. Esse é o desenhinho dele. E eu vou trabalhando aqui mais carreiras e mostrando o resultado. Olha como é que já tá. No total aqui já tá com 33 centímetros. 33 centímetros, contando o fundo, né? E a bolsa, que aqui é a base, né? Essa é a base, esse é o corpo da bolsa. Somando tudo, tá dando 33 centímetros. Agora, eu começo a mudar o ponto. E aqui é o último ponto, né? Quando prende aqui no ponto baixo, é o último ponto da carreira. Então, eu vou começar a trabalhar agora uma carreira de pontos baixos e vou fazer esses pontos baixos centrados. Então, pego aqui, no topo do ponto alto, só para dar um efeitinho, tá? Pode pegar aqui? Pode fazer normal. Eu só estou querendo causar um efeitozinho já de ponto centrado, já desde essa carreira, porque as outras carreiras serão de pontos centrados. Então, olha, vou fazer um ponto sobre cada ponto de base até o final da carreira. Vou continuar aqui fazendo as carreirinhas de ponto baixo, que eu ainda não sei direitinho quantas vão ser preciso, então eu vou fazendo e já mostro o resultado. E eu fiz um total de 7 carreiras de ponto centrado. Isso deu 3,5 centímetros de altura. Agora, eu vou começar a fazer uma carreirinha de passa-fita. Então, eu já fiz o ponto baixo aqui, o primeiro da carreirinha. Subo 2 correntinhas, então eu dei a altura de um ponto alto. Faço uma correntinha, laço a agulha, pulo um ponto de base e vou fazer um ponto alto no ponto de base seguinte. Uma correntinha, pulo um ponto de base, no ponto seguinte, faço um ponto alto. E veja que eu tô pegando no centro do ponto baixo. Estou pegando aqui como se fosse uma sequência, né, do ponto centrado, só que é um ponto alto, faz um ponto, pula uma base, faz uma correntinha, pula uma base, vai no ponto seguinte. Essa é uma carreirinha de passa-fita e eu vou fazer toda a carreira dessa forma. Tá pronta a carreira de passa-fita.
os quadradinhos e agora fechei a carreira. Vou trabalhar um ponto baixo aqui no vão, nesse vãozinho de separação entre um ponto e outro, e um ponto baixo pegando aqui na base aqui no topo, aliás, no topo do ponto alto, porque assim eu continuo fazendo eles. Vou trabalhar carreiras de ponto centrado, então eu já começo a fazer os pontos centrados por aqui. Então, eu pego bem aqui assim, nesse topo do ponto alto e um ponto baixo aqui no vão. Vou aproximar a câmera, ó, um aqui, pegando bem aqui, e o outro no vãozinho de separação. E depois, as próximas carreiras, eu vou trabalhar em ponto centrado da mesma forma que fiz aqui embaixo. Pronto, olha aqui. Eu fiz 7 carreirinhas de ponto baixo centrado aqui, e agora eu vou fazer uma carreirinha de acabamento em zigue-zague. O ponto zigue-zague, ele é bem simples. Eu vou inserir a agulha aqui no ponto de base seguinte. Não vou fazer centrado, tá? Tô inserindo aqui da maneira tradicional. Fiz um ponto baixíssimo e faço uma correntinha. Venho no ponto seguinte, um ponto baixíssimo e uma correntinha. Novamente, um ponto baixíssimo e uma correntinha. Então, a carreira toda de ponto baixíssimo e correntinha. E ele vai fazendo assim, ó. Ó, ele faz um zigue-zague, tá vendo? Pronto, olha como é que fica o ponto zigue-zague. Ele fica bem bonitinho, né? Bem delicado. Bom, encerrei a carreira de ponto zigue-zague. Vou cortar o fio, arrematar. A parte do corpo da bolsa já tá pronto. Para amarrar a bolsa, eu preciso fazer um cordão. Então, eu peguei 2 fios do barbante e vou iniciar um cordão bem fácil de fazer. Primeiro, eu deixo mais ou menos uns 20 centímetros de sobra aqui, porque eu vou precisar dele, porque nesse cordão eu vou ter um tassel depois. Então, deixa 20 ou um pouco mais centímetros. Aí, eu venho com os 2 barbantes aqui, ó, estou com os 2 aqui, vou fazer assim, ó, um deles, eu laço na agulha assim. Dei uma volta. E com o outro, eu fecho um ponto baixíssimo. E a partir de agora, eu vou trabalhar assim, ó. Laço com um, faço um ponto baixíssimo com o outro. Vou deixar ele assim numa posição assim, ó, mais fácil de ver, ó. Laço com um e com o outro eu faço um ponto baixíssimo. Laçou aqui, já vem com o outro, faz um ponto baixíssimo. Laçou aqui, com o outro faz o ponto baixíssimo. E assim, olha, é tão simples. Eu vou trabalhar um cordão de mais ou menos 1,10 m, 1,20 m. Eu preciso que esse cordão fique num comprimento suficiente para abrir e fechar a bolsa, dar um laço, né? Quando a bolsa estiver fechada, dar um laço e ainda vai um tassel na ponta. Então, para o tamanho de bolsa que eu fiz, 1,10 m, 1,15 m, no máximo 1,20 m. Acho que 1,20 m é capaz até de ficar grande. Pronto, olha, tá vendo como é que é? Bom, esses barbantes aqui, ele vai usar mais do que o outro. Esse aqui que dá a volta, ó, ele usa menos barbante. Esse aqui que a gente dá a laçada e faz o ponto baixíssimo, gasta mais. Vou gastar mais ou menos uns 4 metros desse barbante aqui, 3,80 a 4 metros, 4 metros desse aqui. E esse daqui, vou gastar quase 6 metros, tá? Porque esse aqui só faz isso, só dá essa laçadinha. O outro gasta mais. Então, se você for cortar o barbante, como eu fiz, vai cortar um barbante de 4 metros, com ele você vai dando essas laçadinhas aqui, e o outro barbante, você vai fazer essa laçada. Quando esse cordão tiver com mais ou menos 1,10 m, 1,15 m, aí eu vou dar um nozinho, fechar ele. Já terminei o cordão, ficou com 1,15 m. Então, ainda com a agulha
presa no barbante aqui, eu vou cortar, deixando uma sobra de uns 20 centímetros ou até um pouco mais. Corto o barbante e agora sim, eu puxo o fio, finalizando assim, ó, que aí ele não vai desmanchar, tá? Então, o cordão tá pronto. Já vou passar ele pela bolsa, porque depois, depois que eu tiver com o tassel na ponta, eu não consigo mais colocar ele no passa-fitas da bolsa. Eu vou passar esse cordão nesses furinhos aqui do passa-fita. Ó, dobrou, o meio é aqui. Aqui eu vou passar o cordão e vou pular 2 quadradinhos e puxo. Então, eu coloquei o cordão aqui em um quadradinho, pulei 2, passei ele pela frente. Pulo mais 2 e passo ele para trás. Mais 2, 1, 2 e passo ele pela frente. E eu vou fazendo toda a volta da bolsa, assim, até chegar aqui de volta no meio dos quadradinhos, tá vendo? Olha como é que ficou. Passei todo o cordão aqui por esse passa-fitas. Agora, eu vou fazer o fecho. A gente tem que colocar um reguladorzinho aqui, um enforcadorzinho aqui nesse cordão. Eu vou fazer o enforcador com uma agulha 3,5 e aí eu faço um cordão com 13 correntinhas. Já tenho aqui o cordão. Subo mais uma correntinha para dar a altura de um ponto baixo, ela não conta, e vou trabalhar em cada correntinha dessa um ponto baixo. Então, no total, serão 13 pontos baixos. Feitos os 13 pontos baixos, eu dou uma ajustadinha aqui na primeira correntinha, para ficar bem preso. Subo uma correntinha, viro a peça e vou trabalhar mais uma carreira de pontos baixos. Eu fiz carreirinhas de ponto baixo até atingir 4 centímetros. Eu acho que tem umas 8 carreiras aqui. Deve ter umas 8 carreiras. Então, são 13 pontos baixos, carreiras de ida e vinda, até completar os 4 centímetros. Como eu tenho que fechar, ó, isso aqui vai ser fechado assim, costurado, eu agora vou cortar deixando uma boa quantidade de fio para fazer essa costura. Puxa o fio. E agora, com uma agulha de tapeceiro, essa agulha sem ponta, essa agulha grossa aqui, eu vou costurar. Eu vou dobrar aqui no meio. Aqui eu vou fazer a costura. Eu venho prendendo aqui o ponto. Vou fazendo uma costurinha aqui por dentro, tomando cuidado para que ela não fique aparecendo lá fora. E vou fechando. E depois de fechar um lado aqui, aí eu já dobro o outro e começo a fechar aqui também o outro lado. Da mesma forma. Então, eu já passo a agulha pra cá. E vou fechando com pontos invisíveis aqui, para que não fique perceptível do outro lado. Para ficar mais bonitinho, eu agora vou fechando dessa forma aqui, com pontinhos, só para dar um acabamentinho, embora essa parte fica por dentro, mas para ficar um trabalho bem bonitinho. O enforcador fica na bolsa com este lado para cima e o lado da costura fica para baixo. Vou inserir a agulha aqui
e puxar o cordão aqui pra dentro. E a mesma coisa do outro lado. Vou inserir a agulha. Pego o cordão, é mais fácil pegar aqui nos fios soltos, ó. Pega o cordão por aqui, puxa. E pronto. Já passei o enforcador, ele já tá aqui, ó. Olha como é que funciona. E aí, a gente, quando for amarrar, amarra assim. Quando for abrir, solta o laço, puxa isso aqui para poder abrir, para que o cordão corra pela bolsa. Agora eu começo a trabalhar a alça da bolsa. Então, fiz um cordão com 7 correntinhas. São 7 correntinhas para a alça e faço mais uma para subir. Essa não conta. Começo a trabalhar a partir da próxima correntinha. Vou fazer pontos baixos, 7 pontos baixos. Sobe uma correntinha, vira e começa a trabalhar um ponto baixo sobre cada ponto de base, 7 pontos. Faz uma correntinha, vira e começa novamente os pontos baixos. E eu vou fazer 10 centímetros. A tira já atingiu 10 centímetros, então eu já posso cortar o fio. E aí eu deixo uma boa quantidade de fio aqui para costurar. Marco as laterais da bolsa, coloco um marcador de cada lado, para eu saber exatamente aonde eu vou colocar a alça. Venho em um dos lados e começo a providenciar a costura. Coloco exatamente aqui aonde está o marcador, deixando o marcador no meio dessa tira. E ajusto aqui. Veja, ela precisa ficar por dentro e por fora da bolsa. Deixar mais ou menos 1 centímetro aqui de folga. E agora, com a peça alinhavada, marcando bem o lugar onde ela deve ser costurada, eu efetivamente começo a costura. Aquele fio que eu cortei é maior, no momento que eu fiz essa tirinha, é essa sobra de fio que eu vou usar agora para costurar. Então, veja, primeiro eu vou inserir a agulha aqui, ela tá bem na pontinha, ó, e já vou passando para dentro. Eu vou passar pela tirinha, passar pela bolsa e passar pela tirinha lá do outro lado. Daqui eu volto. Fez um ponto, pegando, é como se fosse um sanduíche, né? Eu pego a tirinha aqui de um lado, a bolsa e a tirinha do outro lado. Me aproximei dessa argola, aqui eu faço assim, ó. Dou uma voltinha aqui e venho lá de baixo, só para dar uma fechadinha bem, fica bem fechadinha a lateral. E venho costurando assim agora, aqui, ó. Embaixo dessa argola, eu faço uma costura também. Porque assim, essa tira, ela vai ficar bem firminha. A argola vai ficar firme no lugar, não vai ficar rodando. Então, também aqui eu dou uns pontinhos. Então, eu vou terminando aqui a costura, depois eu já vou arrematar os pontos, arrematar as pontas do fio e já mostro o resultado. Prontinho, as duas argolas já estão fixadas na bolsa, já fiz os acabamentos, não tem mais nenhuma pontinha aparecendo, nem por dentro, nem por fora. Já dá pra ver, já tá bem com formatinho já de bolsa, né? Ó. Pronto. Falta o quê? Terminar as alças, fazer o tassel.
Para fazer a alça da bolsa, eu faço a mesma quantidade de pontos que fiz nas duas tirinhas, ou seja, 7 pontos baixos em cada carreira. A diferença é o tamanho. Ali eu fiz tiras de 10 centímetros. E aqui eu vou fazer uma altura bem maior, a altura da alça. No começo aqui, eu deixei uma quantidade de fio, porque eu preciso disso para costurar. E também no final, quando eu atingir aqui, que eu passar de 1 metro, antes de cortar o fio e arrematar, eu vou deixar também uma quantidade, uma boa quantidade de fio para costurar. E a alça tá pronta, então agora é hora de começar a costurar nas ferragens. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é prender nesse regulador de altura. Essa parte aqui onde tem a dobrinha aqui, ó, isso aqui fica pra dentro. Então, é aqui que eu vou passar, eu pego uma das pontas dessa alça, passo ela aqui pelo regulador. Então, essa parte aqui onde tem as dobrinhas do regulador, essa parte é que vai ficar pra dentro. Então, agora eu dobro a alça e costuro. Depois de fixar, arrematar, cortar o fio, agora é hora de colocar as outras ferragens. Então, primeira coisa, eu vou colocar aqui o lado do avesso, tá vendo? O lado do avesso para baixo. Então, eu venho aqui puxando a alça pelo lado direito, ou seja, a costura lá ficou para baixo. Eu passo aqui o primeiro argola com mosquetão, passei. Passou, dá uma conferida, ó. A costura tá aqui para baixo e a parte interna do mosquetão também. E aqui, esses dois lados aqui são os direitos. Viro, coloco os avessos para baixo e vou passar a alça pelo regulador. E a parte que passa pelo regulador aqui é o lado direito. Então, eu vou puxar ela um pouco aqui e já mostro o efeito. Eu encurtei bem aqui a parte que tá da regulagem. Veja que aqui é o lado direito e o mosquetão ele tá acompanhando também aqui pelo direito. E agora, eu vou colocar o último mosquetão. Então, eu viro pro lado do avesso, ó. Viro com a costura aqui de frente para mim, porque eu vou costurar agora no outro mosquetão, o último. Ajusta bem e começa a dar pontos. A alça já tá costurada, agora é só prender o mosquetão nas argolas. E a última coisa que falta para completar a bolsa é o tassel. Lembra que eu deixei esses fios na ponta do cordão aqui na bolsa? Pois é, agora é hora de utilizar esses fios. Dá uma torcidinha assim, né? Que são 2 fios, dá uma torcidinha para fazer uma ponta e vou inserir aqui nessa bolinha de madeira. Para fazer esse tassel, eu peguei uma embalagem que tem uma circunferência 25 centímetros. Normalmente eu faço com 20 centímetros. E aí eu posso pegar, por exemplo, uma embalagem de medicamento, um copo, enfim. Mas hoje eu peguei 25 porque eu vou fazer um tassel um pouquinho mais comprido.
Vou pegar o barbante e vou dar 20 voltas. Pronto, 20 voltas. Vou cortar o barbante e tirar. Tirar esse barbante daqui da embalagem. Vou deixar isso aqui, as pontinhas dela aqui, ó, pra baixo, tá? Abre bem aqui os fios que ficaram penduradinhos lá naquele cordão. Coloco aqui as minhas tirinhas, as pontinhas aqui pra baixo e vou amarrar. Então, eu passo esse cordão, um por dentro aqui do tassel, ó. Um passou por dentro, o outro não. Aqui eu vou amarrar. Aí, para ele ficar bem firme, mais um. E, finalmente, um terceiro nó, que é para ter certeza que isso aqui não vai desmanchar depois, tá? Solto essas pontas de cordão, porque elas também vão servir como parte do tassel. Vão engrossar um pouquinho o tassel. Dou uma balançadinha assim, ó. A gente dá uma balançada que é pra tentar agora, não ficar tão marcado aqui onde amarrou. Então, eu dou uma balançada, dou umas torcidinhas, dou uma ajeitada nele. Pronto. Falta marcar aqui agora a cabeça do tassel. Aí, eu vou pegar um barbante de mais ou menos uns 70 centímetros. Puxo a bolinha aqui próximo do tassel. Deixo ele bem alinhadinho. Então, eu deixo um pedaço de barbante aqui, da altura do tassel, mais ou menos, tá? Pra baixo. Isso aqui vai fazer parte do tassel também, tá? Deixei essa quantidade aqui, encosto esse tassel, esse barbante aqui, mais ou menos um dedo pra baixo da bolinha. Um dedo, mais ou menos. E vou dar voltinhas com ele, vou dar 7 voltas, tá? 7 voltas bem apertadas. Já dei 2, ó. Vou mostrar aqui próximo da câmera. Essas voltinhas, elas são alinhadas, uma do ladinho da outra. Elas têm que ter esse alinhamento para ficar bem bonitinho o acabamento, olha. Mais uma, 4. Então, olha como elas ficam bem alinhadinhas, bem ajustadas. Passo a ponta do barbante na agulha de tapeceiro e vou passar a agulha por baixo dessas voltinhas que elas estão aqui bem alinhadinhas. Eu passo aqui a agulha por dentro delas, puxando bem. E aí, eu posso cortar esse fio bem rente. Corto ele bem rente aqui. Agora é hora de cortar, tá? Então, esses fios, eles precisam ser cortados aqui e ficar todos do mesmo tamanho. Eu começo abrindo eles assim. Agora, eu ajusto o tamanho deles. Balanço, verifico se eles estão assim, certinhos, olha, tá vendo? Eles estão com o tamanho certo, não tem nenhum fechado. Pronto. Agora, eu só preciso fazer do outro lado um igual. Aqui eu puxo aqui a bolinha, ó. Tá pronto o tassel. Para reforçar a base da bolsa, eu estou fazendo outro fundo, com as mesmas medidas, a mesma quantidade de ponto, só que eu estou fazendo com 3 fios de barbante. Faço os pontos baixos centrados com um barbante, enquanto vou conduzindo outros 2, como se fosse um ponto conduzido. E com isso, essa base fica bastante reforçada. Reforçada pelo ponto centrado, e também porque eu estou usando uma agulha número 3,5. Essa agulha é mais fina, então fica um ponto bem fechado, bem firme.
o barbante vai prendendo os outros dois aqui como se fossem pontos conduzidos, isso faz a textura ficar bem firme. Então, é um segundo fundo da mesma bolsa que eu vou aplicar para fortalecer a base. E o fundo falso que eu fiz para reforçar a bolsa, eu alinhavei ele. A bolsa tá do lado do avesso. Esse é o fundo da bolsa. Esse é o fundo avulso que eu fiz. Agora eu vou costurar. Então, eu vou fazer pontinhos invisíveis aqui nessa bolsa. Eu costuro assim, pego a agulha lá no fundo da bolsa e pego aqui nesse fundo avulso. E vou costurando, fazendo um pontinho por vez para que fique bem firme e os pontos não apareçam lá do outro lado. Então, eu pego aqui a agulha, vou inserindo no fundo da bolsa e no fundo avulso. Eu vou fazendo aqui, depois eu mostro ela pronta. E o fundo ficou reforçado, a bolsa tá pronta, cheia de detalhes, de diferencial, um designer moderno. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, curte, comenta, compartilha. E se ainda não está inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho. Um beijo e até o próximo vídeo.